Será que a educação em Cuba é boa mesmo? Muitos brasileiros me perguntam isso e eu acho que pelo menos ela é diferente. Então eu vou contar para vocês como que foi minha experiência com os estudos lá. E vocês comentam aqui se é diferente realmente do que no Brasil, se vocês gostaram ou não. E a minha ideia com esse vídeo é trazer a verdade do meu cotidiano e vocês tiram as conclusões que vocês quiserem. Bom, os estudos em Cuba são divididos em séries, acho que igual aqui no Brasil. E essas séries são a primária, que é do pré-escolar ao 6º ano, a secundária, que é do 7º ano ao 9º ano, e depois vem o ensino médio, que pode ser um pré no campo ou um curso técnico. E dentro desses cursos entram as artes cênicas, informática, contabilidade, comércio, gastronomia, enfermagem e professores integrais, que são professores de artes ou da ensinança primária e secundária. E para quem faz ensino médio junto com o curso técnico, são 4 anos de estudo, porque no último ano eles fazem uma prática, o trabalho social, que é referente ao curso que eles estavam estudando. Por exemplo, eu por questões de saúde não consegui ir para o pré no campo, que era o que eu queria, e eu precisei estudar um curso técnico. No meu caso, eu estudei contabilidade. E no final de cada série, eles colocam uma escala de nota que vai diminuindo, desde os 100 pontos até os 60. Quem pegar nota abaixo dos 60 pontos é reprovado. E nessa escala, as pessoas que tiram notas mais próximas dos 100 pontos terminam escolhendo os melhores cursos. E essas notas são acumuladas através de cada ano, durante cada prova, e no final fazem um promédio. Aí cabe analisar que, por exemplo, a noção de cursos melhores em Cuba é diferente do que no Brasil. Por exemplo, o curso de medicinas não tem o status que tem aqui no Brasil. Outro curso que também não é muito procurado é o curso de Direito, cursos de Engenharia também. E os cursos mais pedidos normalmente são comércio, gastronomia, turismo, idiomas, periodismo. E essas pessoas que escolhem esses últimos cursos, geralmente são as que têm notas mais próximas dos 100 pontos. E em caso da tua nota não ser muito boa para aquele curso que você quer, você tem a chance de fazer uma prova. Por exemplo, quando você termina o ensino fundamental, você pode fazer uma prova para escolher o ensino médio que você prefere. E quando você termina o ensino médio, se tua nota não for muito boa, você pode fazer uma prova para escolher aquele curso específico da faculdade que você quer. Depois que você termina o ensino médio, tem um serviço militar obrigatório, que para os homens é obrigatório por 2 anos. E caso ele tivesse passado em alguma faculdade, ele só vai fazer 1 ano de serviço militar. Tudo isso exceto em caso de atestado médico, que deixa ele impossibilitado de servir. No ensino primário, era muito comum estudar essas matérias aqui. Educação laboral, artes plásticas, educação musical. Eu, particularmente, sou muito apaixonada por artes plásticas. Eu acho que foi lá no ensino médio que eu me descobri que eu queria trabalhar com isso pro resto da vida. Eu amo muito. Então, assim, essas eram minhas matérias preferidas. Já no curso de contabilidade, eu tive matérias como estatística, legislação, gestão financeira, matemática financeira. Eu, particularmente, não gostei muito do curso de contabilidade, só que estando lá, eu tive a oportunidade de acontecer uma coisa assim muito doida, de que eu participei de um concurso de matemática e eu terminei ganhando a nível nacional o 3º lugar. Então lá eles me deram como parte da premiação, eu passei para a faculdade de matemática, na faculdade de ciências exatas. Isso foi sem eu precisar fazer meu 4º ano de ensino prático dentro da contabilidade, e lá eu fiquei estudando matemática até vir para o Brasil. Nesse momento do vídeo eu queria fazer um parêntese para deixar claro que eu sei que existem muitos cubanos que tiveram uma experiência não muito boa com os estudos em Cuba. E eu respeito muito a opinião e a vivência de cada um deles. Agora, saindo um pouco de toda essa questão de grade e estrutura metodológica, vou falar um pouco de coisas que aconteciam na escola. Por exemplo, todos nós éramos ubicados em escolas que ficavam perto da nossa casa. A minha escola ficava na esquina da minha casa, a escola Camilo Cienfuegos em Lawton. E naquela mesma escola estudou minha avó a vida inteira dela. E ela estudou inclusive antes de ser escola, quando era um convento. Depois do triunfo da Revolução, a escola se convertiu em escola primária e secundária. E a outra metade da escola era uma igreja católica. É uma igreja católica até hoje. Quando eu estava finalizando o ensino fundamental, começou o programa de professores emergentes, que são professores formados durante o ensino médio em escolas para professores. E com 17 e 18 anos, eles já estão dando aula. O objetivo desse programa era suprir a falta de professores e reduzir a quantidade de alunos por turma. Só que esse programa dificultou muita coisa. Eu só peguei eles no 9º ano. E os problemas mais comuns eram muita falta de ortografia, muitos erros nas matérias, e às vezes por falta de conhecimento ou experiência ficava muito vago, porque os alunos vinham com dúvidas que eles não sabiam explicar, porque elas fugiam do que estava planejado para aquela aula. E por eles serem muito jovens, eu acho que também eles não tinham muita paciência, então existia muita briga durante a aula.
Teve um acontecimento na minha escola que deixou quase todo mundo traumatizado, e foi com um professor brigando com um aluno, jogou uma cadeira. E o pé da cadeira, que era de ferro, atravessou a cabeça do aluno e matou o aluno. E assim, foi uma situação bem traumática para todo mundo, e esse professor obviamente foi afastado. Só que a gente não sabe muitos detalhes do que aconteceu depois, porque essas notícias não passam muito no jornal lá em Cuba. Outro problema é que tinha muitos professores namorando alunas. Lógico, namorando escondido, mas acontecia. A gente via eles saindo no final da aula, professor de mão dada com a aluna na rua andando. Isso porque praticamente você tinha adolescente dando aula para adolescentes, sabe? Lembrando que tudo isso só acontecia do ensino fundamental para baixo, porque a partir do ensino médio, para você dar aula, você precisa ser formado em faculdade. Mesmo assim, tinha muito professor jovem dando aula no ensino médio. Uma coisa que eu acho que a maioria de nós cubanos viveu ou viu acontecendo era professores tentando tirar dinheiro de você para te dar nota boa. E na verdade eu sinto que isso começou a acontecer depois do programa de professores emergentes. Antes não acontecia tanto. Eu diria que existe sim uma doutrina ou um autoritarismo dentro da sala de aula que impede de você ter uma posição política diferente daquilo que está sendo ensinado para você. Eu critico muito isso. E alguns alunos muito bons terminam se prejudicando por conta de pensamentos políticos diferentes. E esses alunos que têm nota baixa em participação política, geralmente também eles ganham mancha no expediente. E o expediente é esse livro aqui. Ele tem desde o início da escola até o fim da faculdade a relação de todas as notas que você ganhou no curso. E ele também tem o critério dos professores sobre você, se você é um bom aluno, por que você é, ou se você tem alguma dificuldade de prestar atenção, de se comportar em sala de aula. Tá tudo escrito aqui. E essas dificuldades de se comportar em sala de aula ou de serem disciplinados são as manchas no expediente. E isso pode te dar trabalho na hora de você conseguir um trabalho quando você se forma na faculdade, ou pode te atrapalhar inclusive para escolher uma faculdade, um curso de faculdade bom. Ou seja, a educação em Cuba é tudo baseado em méritos e você vai trilhando o seu caminho, só que eles que ditam a regra. De qualquer forma, e para finalizar, eu queria dizer que eu sinto muita gratidão por tudo que eu aprendi, por todos os professores que passaram pela minha vida. Hoje eu considero que tudo que eu sei eu devo a eles, tanto a educação que eu tive na escola como a educação que eu tive na minha família. Então assim, eu poderia fazer muitas críticas ao sistema de educação, como por exemplo, dar mais liberdade aos alunos para serem mais criativos, permitir que os alunos desenvolvam um pensamento político individual, que eles pensem por si mesmos o que eles acham certo e errado. Inclusive mudar esse conceito de que você precisa de decorar as coisas para você tirar nota boa. Em Cuba as matérias são muito difíceis, termina com o aluno, decora tudo, mas eu acho que essa crítica que a gente faz à educação sobre ter que decorar tudo é uma crítica que a gente faz à educação de forma geral e não especificamente para Cuba. E é isso, eu espero ter ajudado a compreender mais e a conhecer mais um pouquinho sobre Cuba, dessa vez sobre educação. Queria deixar claro que eu faço muitas críticas ao governo cubano, senão eu não estaria aqui no Brasil, então não quero que tomem esse vídeo aqui como um posicionamento político meu, apenas estou falando a verdade daquilo que eu vivi. Sem parecer tendenciosa e sem parecer que eu estou defendendo demais ou acusando demais, só estou mostrando a verdade como aconteceu comigo. Meu Deus, eu sou péssima gravando vídeo e eu preciso superar uma coisa, a vergonha de pedir curtida, porque às vezes estou no vídeo de uma pessoa e eu esqueço de curtir, aí a pessoa lembra, se você gostou, curte, aí eu lembro e curto. Então se vocês gostaram, curte. Como assim meu celular tá esquentando? O carro do som sempre passa na hora que eu quero gravar um vídeo. E o que passa é que em Cuba... E o que acontece é que em Cuba... O que acontece? Meu Deus, que calor. Desisto. Ai.